Foi o público, digamos assim, a base essencial e original do PT, que foi a intelectualidade, principalmente universitária. O PT surgiu com os intelectuais da USP, junto com o pessoal da Teologia da Libertação, um pouco, e a CUT. Mas ele, muito mais do que um partido de trabalhadores, ele sempre foi um partido de intelectuais, né? Então ele foi o primeiro, realmente o primeiro, digamos assim, intelectual coletivo, no sentido do Gramsci, a chegar ao poder no Brasil, tendo seguido a receita gramsciana exatamente, quase ipsis literis, né? Então, vários fundadores do PT são intelectuais que, inclusive, foram os primeiros tradutores de Gramsci, que introduziram o Gramsci no Brasil. Há uma espécie de hegemonia do pensamento na formação dos nossos professores alfabetizadores. Eu diria que isso começa em meados da década de 80. E essa formação, ela está no cerne do desequilíbrio educacional brasileiro. Os professores são formados nas universidades para aprenderem quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, quem é Marx, quem é Lenin, mas não tem a percepção do que é metodologia de ensino com evidência científica, como ocorre no mundo inteiro. Isso não é por acaso, né? E a tese tanto do Gramsci como os componentes da Escola de Frankfurt e da guerra de posição. Então, as nossas universidades estão majoritariamente dominadas pelo pensamento de esquerda, e é lá que são formados os professores, é lá que é avalizado o livro escolar que vai para as escolas de todo o país. Do reino. Eu fico assustado, irmãos, com a situação do mundo que está avançando muito rapidamente para o final dos tempos. E as coisas estão acontecendo. Vocês já ouviram alguém falar que se você colocar um sapo numa panela com água quente, o sapo pula, certo? Você joga numa água quente e pula, porque não quer ser queimado ali. Mas se você coloca um sapo, água fria, numa panela, água fria, e vai com fogo lento, vai aumentando gradativamente a temperatura, ele não vai perceber. E quando ele perceber, já é tarde, já está cozido, né? Então, irmãos, é o que está acontecendo hoje conosco. Não sei se vocês sabem que o mistério da iniquidade já opera. Escolar que vai para as escolas de todo o país. Introduziram o tal do socioconstrutivismo, que hoje sabe que o socioconstrutivismo não apenas imbeciliza a pessoa, mas cria até lesão cerebral. Né? E quem foram os grandes agentes disso? Eu acho que o principal foi a editora Abril. Foi as revistas Escola, depois a Nova Escola e Sala de Aula, que eram órgãos do socioconstrutivismo. Por aí que entrou Emília Ferreira, Celestin Freinet, toda essa porcariada socioconstrutivista comunista entrou no Brasil através desse, porque era o único órgão que alcançava todos os professores no Brasil. Né? Então, alguém culpou eles pelo que aconteceu? Não, eles não têm culpa nenhuma. O que acontece? Quer dizer, nós estamos saindo aí de quase 2 décadas, né? 20 anos de governo esquerdista. Né? Mais, né? Se a gente contar o período sob os tucanos e tudo, quer dizer, na verdade dá muito mais tempo aí sobre domínio da esquerda. Né? Então o que acontece? Quer dizer, nessas últimas décadas, o maior comprador de livros, né, do mercado editorial, né, quem foi? Foi o governo. Quer dizer, o governo, então, com as compras fenomenais que ele faz todos os anos para distribuir os livros paradidáticos nas escolas, quer dizer, ele se tornou a principal fonte de renda para muitas editoras. Né? Agora, tudo tem um preço. Né? Quer dizer, para o livro ser escolhido pelo governo, as editoras fazem, né, sugerem de maneira muito persuasiva aos escritores que eles escrevam dentro daquela pauta que é estabelecida pelo MEC. Né? Claro que o MEC oferece uma pauta. Né? Ele diz assim, olha, o livro para ser comprado precisa seguir este critério, e são critérios ideológicos. Você tem o gramscianismo,
aplicado ao mercado editorial muito semelhante ao mercado jornalístico, tá? Os jornais, as revistas. O mesmo tipo de influência, de hegemonia. Você tem no mercado editorial 50 anos, pelo menos, de hegemonia da esquerda no mercado editorial. Isso significa que livros liberais, conservadores, são violentas exceções. Em 2008, a revista Veja publicou uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Census, que comprovou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Que, de fato, as escolas, as universidades estão sendo usadas para fins políticos, de propaganda política e partidária. Essa pesquisa do Instituto Census, ela mostrou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso é um número impressionante e que corroborou uma pesquisa feita em 2004 pela Unesco. Então, os dados dessas duas pesquisas são convergentes e mostram que para 78% dos professores brasileiros na educação básica, a principal missão da escola é formar cidadãos. E para apenas 8% é transmitir conhecimento, transmitir as matérias aos estudantes. Essa pesquisa, tanto do Instituto Census como da Unesco, comprovaram essa percepção generalizada que existe de que, efetivamente, as escolas estão sendo usadas para fins de propaganda política, de doutrinação e propaganda política e partidária. Professor de filosofia, concursado. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. Dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então não cabe ao professor, no exercício das suas funções, fazer propaganda de partido político, por exemplo. E muito menos, ou também não lhe cabe, mobilizar os seus alunos, manobrar os seus alunos para que eles participem de um ato político, de uma manifestação a favor ou contra uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Isso é ilegal, também por força da Constituição. Dos professores que estão formando nossos alunos, 86% veem Che Guevara de forma positiva e 65% veem Lênin de forma positiva. Que cidadãos são esses que estamos formando? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação brasileira. Agora, com a Base Nacional Curricular Comum, eu particularmente estou assustado com os documentos que foram publicados pelo MEC. O primeiro documento era um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico. O segundo é um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico um pouco menor. Me parece que é um bode na sala, né? Se criar dificuldade para se gerar facilidade. O ministro alega que vai filtrar esse processo, que vai submeter ao Conselho Nacional de Educação, mas eu não posso acreditar num conselho que está completamente aparelhado, né, que com raras exceções é formado por ativistas políticos de esquerda. Então a hegemonia política, ela inclusive agride a Constituição brasileira, que fala da pluralidade. O governo do PT é majoritariamente apoiado pela União Nacional dos Estudantes. A UNE é a entidade máxima dos estudantes brasileiros e representa cerca de 6 milhões de universitários. Em 1937, ano que Vargas decreta o Estado Novo, os estudantes fundam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Capítulo 2, né? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, hoje ainda não se revelou o homem da iniquidade, porque a legalidade ainda o impede. Mas as coisas estão virando devagarinho.
sei se vocês estão percebendo, as coisas estão acontecendo, né, na surdina. Você não percebe, mas as coisas estão mudando. A água está esquentando, você não está percebendo, tá? A água está esquentando aqui na sociedade. E descobriram que a revolução cultural, né, o marxismo, tomar força, né, através da revolução nos países comunistas, como aconteceram nos países comunistas, e não deu muito certo, certo? Na Rússia, aquela tomada de poder, e depois viu que não deu muito certo. A partir daí, irmãos, houve várias frentes, né, de fazer um outro tipo de socialismo. Por exemplo, o social-democrata. Ele vem de um socialismo fundado na Inglaterra, o socialismo fabiano. O que eles dizem? Eles dizem que se nós promovermos uma revolução para mudar o estado das coisas, né, da burguesia, eles chamam de burguesia, na verdade, esse estado que obedece a um padrão judaico-cristão em que nós vivemos, eles chamam de burguesia. Então, eles querem tirar isso. Porque o Marx prega, desculpe, hoje de manhã não estou falando da política, mas eu estou tentando mostrar para vocês que esse fundo tem tudo a ver conosco. Tá? O Marx prega que para que o Estado tome um poder absoluto num país, quando falo do Estado, irmãos, na verdade é apenas a cúpula, né? A cúpula. Esse princípio é o mesmo princípio que comentei ontem de Nimrod. Para que o Nimrod pudesse ter poder absoluto sobre o povo que ele governa, ele precisa derrubar o conceito de Deus. O marxismo, ele fica em pé sobre 3 pilares. Um pilar tem que tirar da cabeça do povo o conceito de Deus. Segundo pilar, o conceito da família. O homem não pode viver dedicando-se à família, tem que dedicar ao Estado. E a terceiro pilar seria a propriedade privada. Cada um não precisa, né, viver para adquirir mais bens, mais patrimônio e tal. Vamos trabalhar todos para o Estado. Então, são os princípios do marxismo. Tá? Mas viu-se que a revolução, né, através da revolução à mão armada, derrubando o governo e tal, isso não funcionou. Então, eles estão promovendo uma revolução surda, que devagar, lentamente, mudando os costumes do povo, tomando as instituições da burguesia, tais como a comunicação, cultura, educação, meios de comunicação, certo? A mídia. E, irmãos, isso hoje já é fato. Não sei se vocês sabem, né? Começou aqui na Europa e isso no Brasil, irmãos, isso é um fato já muito sedimentado. E pouco a pouco, irmãos, eles estão tornando o que era ilícito cada vez mais lícito, em nome de defender direitos da minoria. E em defesa do direito da minoria, está querendo impor como vive a minoria para a maioria. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Irmãos, isso significa o mistério da iniquidade já opera entre nós. Os seus filhos estão estudando nas escolas, daqui a pouco vão ser contra as suas ideias, porque eles recebem essa educação das escolas. Existes. Então, a UNE hoje perdeu credibilidade, a CPI da UNE é uma necessidade. Nós queremos pressionar as autoridades da Câmara nos próximos meses para que ela saia do papel. Ela está aprovada, está lida em plenário, ela tem que acontecer. A investigação principal é saber aonde foi, onde está sendo usado o dinheiro das carteiras estudantis arrecadados no Brasil inteiro. Teve uma indenização, que nós queremos saber onde aplicar esse dinheiro, indenização pelos mortos na época da ditadura militar que tinham vínculo com a UNE.
O que é isso? Foram milhões de reais via governo federal do PT, pagos por uma entidade como a UNE, e as famílias não participam disso. Existiram esses casos, não existiram, tem comprovação, não, fizeram uma indenização milionária. Nós queremos na CPI da UNE saber se esse dinheiro foi usado só para pagar ônibus, manifestantes que vinham aqui fazer protesto, ou seja, o governo aparelhou a UNE, a CUT, o MST com o dinheiro do governo para simular que eles tinham apoio popular para impedir o impeachment, aparelharam esses órgãos para virem aqui para contestar projetos de lei que poderiam investigar ou a criação de CPIs. E pode ter certeza, meu feeling é que uma CPI da UNE põe mais gente na cadeia. O movimento estudantil ele é um movimento autoritário, totalitário, truculento, violento, e ele não... Eu cheguei a escrever isso outro dia numa coluna na Folha. Você encontra mais debate em igreja evangélica do que na universidade. A universidade não tem nenhuma liberdade de debate. Não há nenhuma possibilidade de você levantar qualquer posição contrária ao conjunto de professores que administram aquele espaço, certo? E, assim, há uma piora no sentido de que há mais jovens que... A relação homoafetiva, eles vão ser a favor, você vai ser contra. Então vai ter... Por quê? Porque as coisas vêm vindo lá na escola, na mídia, na cultura, os artistas, todos eles defendem essa ideia. Isso é o marxismo, que já está acontecendo nos diversos países, se não no mundo inteiro. Por isso, irmãos, que o Salomão falou que o amor de muitos se esfriará, por causa dessa invasão surda e lenta, irmão, dessa mudança cultural, essa mudança de cabeça. Dali a pouco, irmãos, você vai ser marginalizado se não pensar como eles pensam. É isso que está acontecendo. E nós? Podem depois no Google procurar o socialismo fabiano, né? E vocês também podem ler sobre Gramsci. Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano, e ali ele explica, né, direitinho sobre o que eles pretendem fazer e já estão fazendo, né, nos diversos continentes. E mais, irmão, nós não somos da noite. Amém. Nós somos